Em uma segunda-feira à noite, em julho, Andreia sentiu que havia morrido. Isso aconteceu de forma inesperada. Ela estava arrumando a mala do marido, que havia voltado na noite anterior do sanatório onde a mãe dele estava de férias. Oh, Walter, 30 anos de idade, e ainda como um garotinho. Bem, ele trouxe coisas para casa, então é necessário desmontar. Por que eu tenho que fazer tudo? Carmen deve ter entregado algumas de suas roupas sujas para que ela pudesse voltar mais leve. Walter, absorto no sucesso de bilheteria na tela da TV, não ouviu a indignação da esposa. Ele também não ouviu o grito de surpresa dela. "Ai!", disse Andreia em voz alta e acrescentou mentalmente: "Aqui está um ai para você. Aqui está a vida familiar perfeita para você, seu idiota ingênuo. Assine aqui." Entre as toalhas, que provavelmente pertenciam à minha sogra, havia roupas íntimas. Era uma peça de roupa muito pessoal que Carmen só conseguia colocar sobre o próprio braço e não no lugar que lhe cabia. Depois dessa descoberta, Andreia sentiu como se tivesse tido uma epifania. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça disperso tivessem se encaixado de repente. O quadro da vida familiar, que havia sido desfeito ultimamente, foi revelado em toda a sua escuridão. Walter a está traindo. Está se escondendo com todos os tipos de motivos válidos e traindo sorrateiramente o relacionamento deles. Ele não se importa com seus sentimentos, com o fato de que eles estão casados há 7 anos e parecem estar muito bem. Juntos, superam adversidades de complexidade variada sem a menor ponta de inveja. Alegram-se com os sucessos um do outro, sem descobrir quem investe mais no orçamento familiar. Até mesmo a ausência de filhos, que tanto preocupa as mães de ambos os lados, é uma decisão conjunta e consciente dos cônjuges de esperar. De fato, eles achavam que não tinham absolutamente nada para fazer. Andreia tinha apenas 18 anos de idade quando se casou. Foi apenas recentemente que pensamentos sobre procriação começaram a surgir em sua mente. Walter nunca havia tocado no assunto, e ela era muito tímida para não dizer diretamente, mas até mesmo para insinuar. Agora não se trata de aumentar a família. Há um problema muito mais grave. Andreia tinha o desejo de fazer do marido um grande escândalo, de modo que até os demônios ficariam fartos dele. Eu poderia entrar na sala e bater na cara de Walter com essa coisa. A explosão inicial de raiva passou rapidamente quando a mulher percebeu que ainda estava segurando a roupa íntima do divorciado. Ficou incrivelmente nojento. Andreia amassou e jogou a prova da traição do marido de volta em sua bolsa. A paixão de longa data pelo basquete não foi em vão. Em uma fração de segundo, o compromisso estava de volta ao local de onde a mulher o havia retirado de forma tão inesperada. De repente, Andreia teve dificuldade para respirar. Felizmente, a máquina de lavar estava instalada na cozinha, e ela, superando a dor onde a ferida da traição do marido estava agora escancarada, deu alguns passos e se afundou em uma cadeira. A mulher tentou argumentar mentalmente consigo mesma. Talvez Walter não fosse o culpado pelo que havia acontecido. Talvez a sogra tivesse levado acidentalmente a roupa íntima da colega de quarto junto com suas próprias coisas. Talvez o quarto seja apertado ou haja apenas um guarda-roupa para 2 pessoas. Embora o relacionamento com minha sogra fosse bastante normal, Andreia não queria ligar para Carmen e perguntar se havia sido um acidente. Por algum motivo, ela se sentiu envergonhada. Era incrível. Ela sentia como se a culpa fosse dela. O som alto de um filme de aventura vinha da sala, impedindo-a de se concentrar e pensar com calma sobre como se comportar com o marido e como puni-lo se ele realmente decidisse se divertir à parte. Andreia guardava escrupulosamente em sua memória todos os momentos que lhe arranhavam a alma, o que ultimamente acontecia com cada vez mais frequência. O mais importante era a ausência regular de seu marido em casa. Por cerca de 1 mês, Walter passou quase todo o seu tempo livre sem ela.
Ele expressava alguns motivos estranhos para suas ausências. Não, individualmente elas poderiam até ser consideradas respeitáveis e justificadas, mas eram muitas. Nas terças e quintas-feiras, o marido dizia algo como: "Querida, vou ao chalé de manhã, levo água para o tanque e rego os canteiros enquanto houver água. Então, não posso evitar, vou trabalhar até um pouco mais tarde." Meu chefe concordou comigo e me permitiu esse horário. Na véspera do fim de semana, Walter disse que havia prometido ajudar um amigo ou que estava organizando um evento de formação de equipe para seus funcionários. Sim, toda essa estranheza vem ocorrendo há cerca de um mês, e nas últimas 2 semanas, o senso de obrigação de Walter para com o filho aumentou repentinamente. Enquanto Carmen está se recuperando em um sanatório no campo, Walter vai ao apartamento dela quase todos os dias para regar as flores. Porque, veja bem, está quente lá fora, o apartamento parece uma sauna ao meio-dia e as plantas favoritas de sua mãe podem sofrer. Nem mesmo a própria proprietária cuida tão bem dessas violetas. Agora Andreia podia ver claramente a estranheza do comportamento de seu marido. Normalmente, os problemas com as flores recaíam sobre seus ombros, mas não este ano. Walter, abraçando a esposa com carinho, disse que ela já estava muito cansada e que ele não estava nem um pouco sobrecarregado com essas preocupações. E Andreia sugeriu levar as flores adoradas pela sogra para o banheiro, onde é sempre mais fresco, e ligar as lâmpadas fito para que não faltasse luz. Mas meu marido se opôs a essa proposta bastante razoável. Ele parecia argumentar de forma sensata. Água, eletricidade sem supervisão não é a melhor opção. Mas ainda havia inquietação em seu coração. Andreia estava muito preocupada e não sabia o que fazer. Seria bom, é claro, conversar com alguém e receber algum conselho. Mas afinal, a quem recorrer para isso? A opção mais óbvia, porém mais infeliz, é ligar para a mãe dela. Quando ela souber das suspeitas da filha sobre a fidelidade de Walter, ficará muito chateada. Provavelmente beberá valeriana, dizendo que nunca esperou nada de bom de seu genro. Depois, dirá que todos os homens são inerentemente traiçoeiros. Em seguida, ela terá um pico de pressão arterial. Não, você não pode preocupar a mamãe de forma alguma. Andreia não tinha amigos íntimos com quem pudesse discutir um assunto tão delicado. Não, é claro, a mulher simpática e afável tinha muitos amigos, mas, no entanto, ela não ousaria ser franca com nenhum deles. Compartilhar problemas domésticos com colegas é uma ideia fracassada. Além de causar pena completamente desnecessária, não se pode excluir o vazamento de informações pessoais. A reputação de uma mulher feliz e próspera irá por água abaixo. E o CEO tem um ponto original. As posições-chave, mesmo em departamentos, só podem ser ocupadas por pessoas que estejam indo bem. Do seu ponto de vista, um ambiente harmonioso em casa reflete favoravelmente nas realizações no trabalho. Já houve precedentes em que, após o divórcio ou problemas menos significativos, como adultério e conflitos, os funcionários foram transferidos para outro cargo. É claro que todas as formalidades foram observadas. A pessoa não parecia perder o salário e na carteira de trabalho não apareciam registros ruins, mas Andreia não queria passar por essa mudança. Portanto, não havia ninguém para lhe dar uma pista sobre como viver mais. Portanto, ela teria que fazer isso sozinha. Os olhos de Andreia se arregalaram com moscas cinzentas, o que sempre anunciava o início de uma enxaqueca. A mulher se encolheu. Essa era a última coisa de que ela precisava. Se essa doença se manifestasse, ela ficaria arrasada por alguns dias. E amanhã era a reunião do diretor comercial. Que momento ruim para tudo. É tudo uma descoberta. Caramba! Mais precisamente, Walter, sua trapaça. O culpado pela dor de cabeça da Andreia apareceu na cozinha. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Ligou a chaleira, fez 2 sanduíches, olhou para sua bolsa e se virou para a esposa. Andreia,
Não se preocupe com as tarefas domésticas. Amanhã vou para a casa da minha mãe. Vou jogar tudo na máquina de lavar dela lá, para não ter que ficar carregando para lá e para cá. De qualquer forma, vamos assistir a um filme. É tão legal. Eu nem esperava por isso. Walter começou a contar brevemente a essência da trama para sua esposa, mas Andreia o interrompeu, pois não havia forças para ouvir conversa fiada após a descoberta do compromisso. Não, obrigada. Acho melhor eu me deitar aqui. Estou cansada. Tive uma segunda-feira difícil. Tudo bem, vou abaixar o som. Não ligue a máquina de lavar também? Ou como posso descansar quando ela estiver funcionando? Posso apagar a luz? Andreia assentiu com a cabeça, sentindo uma pontada de dor. Ela não queria falar com o traidor. Walter colocou a comida que havia preparado para si mesmo na bandeja, pegou sua bolsa e saiu da cozinha, fechando a porta atrás de si. Na escuridão, a dor de cabeça diminuiu um pouco, e a mulher não percebeu como adormeceu. De manhã, Andreia abriu os olhos e se alegrou mentalmente com o fato de que, aparentemente, a enxaqueca havia decidido poupá-la e não arrumar o céu em diamantes. Em geral, a noite de descanso acabou sendo muito benéfica. Até mesmo a confiança na traição do marido não era mais tão forte quanto no dia anterior. Mas a versão de que entre as coisas da sogra estavam as coisas da vizinha parecia, ao contrário, a mais real. Andreia se espreguiçou no sofá, mais uma vez feliz por ter insistido em comprá-lo, e começou a se preparar para o trabalho, enquanto fazia o café da manhã. Walter geralmente acordava uns 40 minutos atrasado, pois tinha de estar no escritório às 9 horas. E essa manhã não foi exceção. Quando o marido apareceu na cozinha, Andreia já tinha tido tempo de tomar o café da manhã, deixar a comida para ele e já estava com a cabeça baixa. Andreia, não me espere cedo hoje. Vou direto para o apartamento da minha mãe depois do trabalho para lavar a roupa e ver as flores. Ela não vai me perdoar se algo de ruim acontecer com seus bichinhos verdes. O ciúme e o ressentimento voltaram a atingir Andreia no coração. A mulher quase recuou quando Walter, como sempre, se aproximou para beijá-la, mas conseguiu suportar a cerimônia matinal habitual. Andreia se apressou para o trabalho, pois precisava fazer as coisas de rotina antes da reunião. No entanto, era difícil se concentrar. Involuntariamente, seus pensamentos voltaram à descoberta de ontem na bolsa do marido. Na reunião, o diretor comercial chegou a fazer um comentário para Andreia. Andreia, você não está nem um pouco interessada no assunto da nossa reunião? Por que não, Iago? Estou lhe ouvindo com muita atenção. Isso é estranho. Você está com um olhar tão ausente, como se estivesse em algum lugar distante daqui. Sabendo muito bem o que e como o diretor comercial Andreia contou alguns pontos. Bastante satisfeito com o resultado, Iago a interrompeu e continuou seu discurso. Enquanto o homem se exaltava, despejando água de vazio em vazio, a mulher decidiu seguir o marido. Ela termina o trabalho mais cedo e não é difícil fazer uma emboscada na casa da sogra. Seu quintal é um beco sem saída e há apenas uma rua que leva a ele. Na esquina dela, há uma cafeteria com janelas panorâmicas. Se você se sentar no canto direito, a vista é magnífica. E você não precisa se preocupar com a possibilidade de Walter aparecer para comer um doce. O marido tem uma sensibilidade rara e não pode ser arrastado para uma cafeteria como essa. Depois que a decisão foi tomada, a mulher se acalmou um pouco e, pelo resto do dia de trabalho, praticamente não se distraiu com pensamentos sobre a infidelidade do marido. Somente quando a noite se aproximou, ela começou a se agitar um pouco. Afinal de contas, o caso seria incomum. Não é todo dia que se faz uma coisa dessas. Para ser mais preciso, seria sua estreia no campo da vigilância secreta. Na cafeteria, Andreia pegou um pedaço de pão e uma torta que lhe foram ativamente anunciados pela vendedora. Só agora a mulher, que suspeitava que o marido a traía, percebeu que havia se esquecido de almoçar enquanto estava ocupada com suas preocupações.
O recheio de morango da massa acabou sendo excepcionalmente saboroso e a espera não foi tão difícil. Ao perceber o carro do marido passando em frente à cafeteria, Andreia continuou com sua tarefa. Seguir seu marido não foi difícil. Ele estacionou o carro na área pavimentada, pegou uma bolsa esportiva no banco de trás e, sem olhar em volta, entrou na entrada da casa da sogra. Alguns minutos depois, a luz se acendeu nas janelas da cozinha de seu apartamento. Andreia congelou em antecipação. Se Walter tinha um encontro, a patroa deveria aparecer logo. A noite de verão estava cheia de gente do lado de fora, já que a caminhada pelo pátio silencioso era um atalho. Meu coração ficava apertado toda vez que uma mulher bonita passava pela entrada. No entanto, todos passavam. Apenas alguns rapazes com um cachorro na coleira e duas mulheres, claramente da mesma idade da mãe de Walter, entraram na entrada. A luz ainda estava acesa apenas na cozinha. Andreia, observando as janelas do apartamento da sogra, ficou do lado de fora por quase 1 hora, protegendo-se dos transeuntes e dos arbustos. Em seguida, as luzes se apagaram e a mulher viu seu marido sair da entrada da garagem sozinho e com uma sacola aparentemente vazia. Ele parecia estar esperando que a máquina de lavar terminasse seu trabalho. Aparentemente, ninguém tinha ido vê-lo. E Andreia não podia acreditar no fato de que a amante, separada, vivia na mesma entrada de uma modesta Khrushchevka. Era muito improvável, a não ser que fosse para alguma série dramática. A mulher correu para casa, mas no caminho recebeu um telefonema do marido. Walter parecia genuinamente preocupado com o fato de Andreia ainda não ter voltado do trabalho, e ela disse que logo estaria em casa. "Bem, querida, tente não se atrasar, pois quero pedir uma pizza, e comê-la fria não é uma boa ideia." Apesar do fato de a estreia na vigilância ter mostrado um resultado tranquilo, Andreia decidiu ficar de olho no marido por mais alguns dias. "Não é tão difícil assim. Pelo menos vou esclarecer toda a situação", pensou a mulher. "Não faz mal que eu seja inexperiente e que Walter possa me notar. Vou explicar isso de alguma forma. A vigilância da manhã de quarta-feira foi um fracasso. Embora, é claro, o fato de seu marido ter acordado de madrugada para ir à casa de campo fosse suspeito. No entanto, Andreia não podia se dar ao luxo de tirar uma folga do trabalho. À noite, Walter ia para casa imediatamente após o trabalho. Isso acalmou um pouco a mulher. Quinta-feira também não trouxe a Andreia nenhuma sujeira sobre o marido. Além disso, ele só visitou o apartamento de sua mãe uma vez durante esses dias, como se sentisse que estava sob o controle de sua esposa. No entanto, Andreia percebeu que era muito cedo para relaxar. Não havia como saber que tipo de agenda seu marido tinha com a amante, se é que ele tinha uma. Repreendendo-se mentalmente, a mulher desconfiada nem sequer verificou o telefone do marido. Mas havia tantos números no histórico de chamadas, incluindo os repetitivos, que nenhum deles chamou sua atenção de imediato. A leitura das mensagens e dos mensageiros também não deu em nada. Andreia sabia que havia salas de bate-papo online onde a correspondência desaparecia assim que ela saía da sessão. No entanto, nenhuma informação sobre a visita a esses sites estava registrada no histórico do navegador de seu smartphone. Percebendo que era uma simples plebeia, uma profissional sem treinamento, Andreia decidiu fazer de tudo para tentar atrapalhar o suposto encontro do marido com a amante. Na sexta-feira à noite, ela sugeriu: "Walter, estamos sentados em casa há muito tempo. Talvez pudéssemos fazer uma excursão improvisada, como um roteiro de fim de semana." Walter sorriu com culpa e abriu as mãos. "Não, Andreia, me desculpe, mas vou para a casa da minha mãe no sábado, você sabe, e estarei cansado quando voltar. Também não posso ir no domingo. Meus colegas e eu concordamos em ir a um jogo de futebol, porque construímos um estádio como uma nave espacial de algum filme de ficção científica. Precisamos ver por dentro em que nossos impostos são gastos." Andreia sentiu na pele que seu marido estava mentindo para ela.
Ele nunca foi conhecido por sua vontade de assistir a um grupo de atletas correndo atrás de uma bola. Portanto, suas suposições estavam corretas. O encontro do marido com a amante estava marcado para o fim de semana. A mulher decidiu apostar tudo. Escute, isso é ótimo, e eu vou com você ao Carmen's. Não é muito conveniente. Ela está voltando do sanatório em uma semana, se não me engano. Eu ainda não a visitei. Depois do sanatório, vamos dar uma volta pela vizinhança e teremos um feriado espontâneo. Walter tentou convencer sua esposa a não fazer isso. Andréia, você não estava se sentindo bem no início da semana. Acho que você precisa descansar, disse Andréia. Walter, não é nem um pouco decente deixar de visitar sua sogra uma vez. Além disso, eu só preciso mudar de ares. Andréia esperava poder ver o vizinho de sua sogra e foi muito insistente e relutante. Mas o homem concordou em levar a esposa junto na viagem para ver a mãe dela. Carmen ficou muito feliz em ver o filho e a nora. Eles se divertiram muito caminhando pelas trilhas bem cuidadas entre as árvores majestosas. Até mesmo o calor do verão na sombra das árvores não parecia tão cansativo. Alegres esquilos vermelhos, domesticados tanto pelos visitantes quanto pela equipe, subiam e desciam dos galhos para fazer doces ou travessuras. Carmen preparou sementes e nozes para a caminhada. Ela entregou os suprimentos a Walter e Andréia. Experimente você mesmo dar um agrado a esses animais. Eles são muito engraçados. Eles usam as patas como se fossem mãos. Os esquilos desceram sem medo até as palmas de suas mãos com guloseimas, pegaram delicadamente as guloseimas e comeram com cuidado, olhando para as pessoas com olhos inteligentes. Com a serenidade e a caminhada, a alma de Andréia se encheu de paz. Mas em um dos caminhos, Carmen apresentou sua cunhada a uma mulher que ela havia conhecido. Esta é a Aurélia, minha companheira de quarto. Uma senhora de proporções quase imensas. Ela sorriu de forma acolhedora. Andréia quase desatou a chorar. A esperança de que o item do guarda-roupa feminino encontrado na bolsa do marido pertencesse à colega de quarto da sogra foi destruída. O item claramente não poderia pertencer a essa Aurélia. Tentando não transparecer sua decepção e raiva, Andréia continuou sua caminhada, mas não havia nenhum vestígio de sua antiga serenidade. Despedindo-se de Carmen, o casal saiu para o sanatório e Walter, sem perceber a mudança de humor da esposa, propôs: Bem, vamos para o bairro, como planejado. Oh, Walter, acho que já tive o suficiente. Vamos para casa, não tem problema. Eu também estou exausto. Tenho futebol amanhã. Sim, ainda não estou velho, mas tenho que economizar minha energia. Andréia, irritada, não pôde deixar de fazer uma careta. Sim, você também, meu velho, parece que a senilidade está a caminho. Walter ignorou o tom descontente de sua esposa. Ele nem mesmo se importou com o fato de Andréia não ter falado com ele no caminho para casa, culpando o cansaço. Andréia definiu o 5º dia de vigilância de seu marido como crucial. De fato, se ele tinha uma amante, supostamente estava indo a um jogo de futebol, do qual nunca foi fã, então, obviamente, estava indo a um encontro. De manhã, Walter se levantou bem cedo, antes mesmo da esposa, e ela foi acordada pelo aroma de café recém-feito. Quando ela entrou na cozinha, o homem estava quase terminando o café da manhã. É isso aí, querida. Estou fugindo, comentou Andréia com sarcasmo. Não é um pouco cedo? Pelo que me lembro, o jogo de futebol começa à noite. O homem tentou falar de forma convincente e calma. Então, vamos nos encontrar primeiro, conversar e depois vamos para o estádio. A mulher não tentou ser maliciosa para que o marido não desconfiasse e perguntou: Você vai a pé ou de carro? De carro, não vou beber e não quero me meter com táxis ou transporte público. É melhor para mim, sou meu próprio chefe. Está bem, Walter, estou ouvindo. Então chegarei ao salão de beleza por conta própria, sem problemas. Tenha um bom feriado. Andréia tentou falar da forma mais calma possível. Ao que lhe pareceu,
O marido nem sequer pensou que a mulher não confiava nele e planejava segui-lo. O estacionamento ficava a 5 minutos de caminhada da casa. Assim que a porta se fechou atrás de Walter, Andreia chamou um táxi e se vestiu rapidamente. O motorista não ficou surpreso com o pedido da passageira e cantarolou compreensivamente. Não é a primeira vez que faço uma vigilância, é claro, mas, se me permitir, vou lhe dar alguns conselhos. É melhor não saber de alguns segredos. O homem dirigiu o carro com confiança, afastando-se um pouco dos perseguidos, e ao mesmo tempo contou sua história. Tive um caso com minha primeira esposa. Ela estava sempre correndo para algum lugar e dizia: "Estou indo para a loja ou para a casa de um amigo." Ela voltava à noite e ia direto para o chuveiro. É claro que eu achava que ela estava se refrescando depois de seu amante, a víbora. Obviamente, fiquei nervoso. Quem gosta de ser um idiota? O motorista, repetindo a manobra de Walter, entrou no estacionamento perto do supermercado e, depois de escolher o melhor lugar para observação, desligou o motor e continuou a história. Então, minha esposa mais uma vez me diz que foi à loja, e eu penso: não vou me deixar enganar. Também montei uma vigilância. Descobri que minha beldade estava viajando para um internato para crianças com problemas mentais. Ela tinha um filho morando lá. Ela o deixou lá porque era difícil para ela, e para julgá-la por esse ato, somente aqueles que enfrentaram tal infortúnio podem fazê-lo. E eu estava em um jaleco branco, fingindo ser um santo sofredor. Quase me deixou louco. Como era possível, uma coisa dessas era mantida em segredo para mim. Tanto Micaela quanto sua mãe ficaram em silêncio. Peguei minha esposa no portão do asilo e fiz um escândalo com ela. Ela nem sequer tentou se justificar. Apenas disse que sabia que nos divorciaríamos de qualquer maneira. E se foi por causa da verdade ou de uma mentira, o que importava? O motorista, sem pedir permissão ao passageiro, acendeu um cigarro e continuou sua confissão, sem prestar atenção em como a coluna de cinzas estava aumentando. Não sei o que eu teria feito se ela tivesse me contado a verdade logo quando nos conhecemos. Talvez eu não tivesse me casado com ela. Ou, pelo contrário, eu teria pedido a ela que apresentasse a criança. Agora acho que eu poderia ter entendido tudo se Micaela tivesse sido honesta comigo. Mas não, foi mais fácil para ela me enganar. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você perdoaria? Andreia não sabia como responder ao taxista, mas seu marido, que apareceu na porta da loja com 2 sacolas enormes nas mãos, poupou-a do trabalho de expressar sua opinião. Especialmente porque, de qualquer forma, ela não teria sido a absolvição do homem. Walter, sem esperar ser seguido, não olhou em volta, caminhou rapidamente até o carro e, colocando seu fardo no porta-malas, seguiu seu caminho. O motorista do táxi, mantendo uma pequena distância, o seguiu. Ele não disse mais nada, revivendo mais uma vez os eventos do passado. O carro do marido, ou melhor, o carro comum da família, saiu da rodovia federal e entrou na estrada, perfeitamente familiar para Andreia. Agora, a mais 12 quilômetros da curva, a comunidade do jardim apareceria. Sua sogra havia recebido uma área legal de 6 hectares na época da União Soviética. Andreia tinha viajado para lá quando ainda não era noiva, quando tinha acabado de começar a conversar com Walter. Naquela época, Carmen não a sobrecarregava com muito trabalho, e mesmo agora ela prefere cuidar da pequena estufa e do restante das plantações. Ela não cultiva batatas em seu terreno há muito tempo, tendo ocupado o espaço vago com uma plantação de frutas silvestres. Lá, ela tem madressilvas, morangos, groselhas, framboesas e groselhas. Onde um admirador do talento de Chekhov pode ficar sem isso? A recém-nomeada detetive ficou paralisada, esperando para ver aonde o marido estava indo. É claro que havia uma chance de Walter seguir em frente, mas não, piscando os sinais de mudança de direção, o carro da família virou para a Dasha. Continuar seguindo o táxi dava muito na vista.
Andreia pediu ao motorista que parasse e, depois de pagar, apressou-se em direção ao terreno da sogra. Boa sorte para você, desejou o motorista. Lembre-se de que tudo sempre dá certo. Andreia correu para o terreno da sogra e viu Walter dirigindo o carro atrás do portão e correu para os arbustos de lilazes espalhados na casa de verão abandonada na diagonal, de onde podia ver o que estava acontecendo. Felizmente, a cerca do lado da rua de sua sogra ainda não havia mudado de um poste baixo para folhas de perfil de metal, e tudo estava quase na palma de sua mão. Andreia quase gritou de raiva quando uma mulher de camiseta e bermuda pulou para a varanda do chalé. O físico da estranha indicava que ela poderia muito bem ser a dona da malfadada descoberta encontrada na bolsa de Walter. Sorrindo, a senhora pegou uma das bolsas de Walter. Era óbvio que eles se conheciam, mas as frases que trocaram eram indistinguíveis. A mulher enganada saiu de seu esconderijo e foi até a Dasha para fazer um escândalo estrondoso para a diversão dos vizinhos. Mas ela congelou no local. Na varanda, apareceu o pai de Andreia, que ela não via, provavelmente, há quase um ano. Foi quando ele, sorrateiramente, anunciou à mãe dela que havia conhecido e se apaixonado por outra pessoa. Ele disse que a filha deles já era adulta e que nada mais os manteria juntos. Então ele sai de casa, levando as economias da família como compensação pela metade do apartamento comprado durante o casamento. Andreia, então, tentou influenciar o pai, persuadiu-o a não cortar o ombro, implorou-lhe que pensasse no forte golpe que estava infligindo à esposa, com quem vivera por um quarto de século. Ameaçou que ela pararia de se comunicar com ele se ele destruísse a família. Sem sucesso. Osvaldo deixou a esposa e tentou continuar a se comunicar com a filha, parabenizando-a pelos feriados, mas Andreia bloqueou seu número. Em seguida, os outros números para os quais ele ligou tiveram o mesmo destino. Então, o pai parou de tentar estabelecer contato e a filha tentou não se lembrar dele. Certa vez, ao encontrar um colega de trabalho do pai, ela ficou sabendo que Osvaldo havia deixado o emprego e saído da cidade. Paula teria enlouquecido se não fosse pelo apoio da filha, que praticamente foi morar com ela por alguns meses e se certificou de que ela não fizesse nada contra si mesma. Não é fácil esquecer anos felizes de casamento que foram riscados pela infidelidade. A mãe chorou no ombro da filha. Imagine, ele disse que tinha encontrado o amor de sua vida. E quem era eu para ele? Apenas uma transeunte, uma incubadora para sua única filha. Quando Andreia ouviu essa notícia inesperada, a primeira vez que viu sua mãe assim, ela ficou chocada. Ela sempre achou que o casamento de seus pais era inabalável, inquebrável como uma rocha. No entanto, descobriu que todos os anos de vida familiar podem ser facilmente riscados. Por um lado, Andreia ficou aliviada por causa da ternura com que seu pai abraçou a mulher que ela não conhecia, porque ele a beijou no ombro e por causa da prontidão e da gentileza com que ele pegou o pacote dela. Era óbvio que essa era a pessoa que havia se separado dele, ou, em suas próprias palavras, o amor de sua vida. Walter encarou esse ultraje com perfeita calma e logo os três estavam a caminho da casa. Eles não fecharam a porta e Andreia entrou e o cumprimentou com a voz cheia de indignação. Olá para a companhia honesta. A mulher viu os rostos atônitos. Walter se orientou primeiro. Andreia, como você chegou aqui? Eu estava sentada em casa, entediada. Pensei em ir ao jogo de futebol com meu marido. É como um tango a três, não uma partida. Ou homens de bermuda sairão da moita carmesim e começarão a chutar a bola. Andreia, minha filha, olá! Osvaldo a alcançou. Estou muito feliz em vê-lo. Gostaria que você me conhecesse, por favor. Esta é a Renata. Renata. E esta é minha filha, Andreia. Meu orgulho. Foi sobre ela que eu lhe falei tanto. Andreia podia ver que a mulher de camiseta e bermuda tinha mais ou menos a sua idade. Por isso, ela não se incomodou. Então, essa é ela,
o amor de sua vida. A famosa Renata, o botão de ouro, o pé de ouro, ou alguma parte do corpo dela com a qual ela o encantou. Não posso dizer que é um prazer conhecê-la, porque odeio ver tanto ela quanto você. Walter, você é uma grande decepção para mim em geral. Nunca pensei que você estaria na casa de campo da sua mãe encontrando seu sogro maluco e a namorada dele. Não diga isso sobre a Renata. Papai ficou indignado. Oh, você pensaria que ela é uma violeta delicada. Ela não é tímida. Ela roubou um homem casado da família dele, então ela vai tolerar isso. A propósito, a Renata perdeu suas calças? Meu Walter deve tê-la pego acidentalmente com todas as toalhas sujas. Não posso lavar roupa por aqui. Ou a Renata tem medo de sobrecarregar suas mãos de ouro? Osvaldo exigiu. Andréia, pare com isso. Chega de calúnias. Seu marido está nos ajudando a meu pedido e não há nada de errado nisso. Walter é um homem maravilhoso e compreensivo. Ele está sendo misericordioso. E de você, eu não esperava tanta insensibilidade e raiva contra uma pessoa inocente. Bem, eu teria vergonha de chamar sua Renata de inocente. Tirar o marido dela de sua família, forte e próspera, forçá-lo a deixar seu emprego normal com uma renda estável, forçá-lo a viver não em um apartamento normal e confortável, mas em um chalé com um banheiro de rua e um chuveiro do tanque. Um homem, desculpe-me, pai, mas ele não é um jovem. Sim, é lindo. Não há nada a dizer. Acontece que Renata é uma defensora da melhoria das condições. Talvez devêssemos lhe dar uma medalha por sua contribuição para um túmulo feliz. A amante de Osvaldo estava desconfortável, mas ficou calada. O pai de Andréia também não interferiu no diálogo irritado de sua filha, que transferiu o vetor de sua raiva para o marido. A propósito, Walter, será que Carmen sabe que sua casa de campo se tornou um refúgio para os amantes? Walter baixou os olhos e Andréia não precisou de nenhuma outra resposta verbal. Era óbvio para ela que seu marido não a havia traído com outra mulher, mas não havia feito muito melhor. Com permissão, Carmen, seja por um senso de solidariedade masculina ou por algum outro motivo, havia ajudado o sogro e seu passaporte. Ah, você, Andréia arfou. Há quanto tempo você está escondendo de mim essa casa de férias dos namorados? 1 mês? Mais? Filha, se acalme e vamos conversar. Osvaldo sugeriu. Não é tão claro assim. Sim, eu comprei algumas guloseimas, anunciou Walter. De fato, vamos conversar sobre isso à mesa. Andréia não deixou de falar mais uma vez sobre o pai odioso e destruidor da família dos pais. Com essa Renata, a perna de ouro, não vou me sentar à mesma mesa. A jovem divorciada deu de ombros e disse: Osvaldo, vou cuidar do jardim, colher frutas, me chame se precisar de ajuda. Walter tocou a mão de sua esposa com carinho e implorou: Não fique brava, Andréia. Eu não poderia ter feito isso de outra forma. Osvaldo não é um estranho, afinal de contas, e ele nos fez muitas coisas boas. Andréia torceu o braço e, sem vergonha, começou a repreendê-lo. Sim, muitas coisas boas. Sim, muitas coisas boas. Eu mal salvei minha mãe depois que ele me traiu. Eu tinha medo que ela pensasse algo ruim, que me deixasse órfã. Tudo por causa daquela Renata, ao que parece. Encontrou uma garota para ele. Osvaldo pôs a mesa e ficou em silêncio, puxando as malas que o genro havia trazido. O homem sabia muito bem que sua filha tinha um temperamento irascível, mas fácil de lidar. Então ele apenas esperou que ela falasse. De fato, depois de alguns minutos, o pavio beligerante de Andréia acabou. Ela suspirou, afundou-se em sua cadeira favorita no chalé da sogra e se virou para o pai. Então, diga-me, recém-casado, como foi que você passou a viver na natureza? Antes, era quase impossível atraí-lo até mesmo para visitar a casa de campo. E aqui, pelo que sei, você já está morando aqui há 1 mês e, por algum motivo, em uma situação ilegal. Não entendo por que Walter, pelo que sei, vem aqui quase todos os dias para trazer comida e tudo o mais. Osvaldo sorriu levemente.
Você é uma garota esperta. Você pôs um fim nisso imediatamente. Renata e eu realmente temos que nos esconder. Nós nos metemos em uma confusão muito feia. Agora temos que nos esconder dos credores. Andreia ficou muito surpresa. Papai, como pode ser isso? Você sempre foi tão contra o crédito. O que aconteceu? O homem deu de ombros. Bem, há má sorte para as mulheres idosas. Acontece que, quando deixei sua mãe, Renata e eu nos mudamos para a cidade dela. Nós nos mudamos para apartamentos alugados lá. Eu estava fazendo biscates, juntando dinheiro para comprar uma casa na cidade e montar meu próprio negócio. Até aluguei uma variante adequada, da qual Renata gostou muito. Tudo ia bem, e o teste do negócio foi bem recebido pelo nosso público-alvo. As pessoas vinham até nós, mas enquanto estávamos em um estado praticamente suspenso, é claro. Nem a publicidade modesta, nem uma campanha de relações públicas de alto nível estavam fora de cogitação. Renata e eu decidimos oficializar tudo, comprar esta casa com um terreno e desenvolver seriamente tudo em uma escala normal, e não apenas por causa disso. Eu não tenho muito dinheiro sobrando. Nós nos separamos de uma forma discreta. Renata se ofereceu para pedir dinheiro emprestado a seus conhecidos. Então tudo aconteceu como em um filme policial ruim. No caminho para o negócio, roubaram e cortaram o carro, que Renata dirigia com uma procuração de sua amiga. Foi um pequeno acidente, mas pelo menos não ficamos mutilados. Andreia, se você tivesse visto como a Renata me defendeu, jamais diria palavrões a ela. Ela era como um tigre, atacando os bandidos, implorando e até ameaçando. Disse que se eles encostassem um dedo em mim, nunca receberiam nada por nada. Era tão corajosa, tão sincera, mas tão imprudente. Naquela época, eu tinha muito medo da Renata e acho que a amava ainda mais. Entendo que você, por causa de sua mãe, talvez não goste de ouvir isso, mas não quero mentir para você. Em geral, ficamos moralmente intimidados e expressamos o valor da dívida, que não está dentro de nenhum limite. Por isso, tivemos que, como dizem, sair da cidade. Não tínhamos muitas opções para nos esconder. Só precisávamos viver um pouco. Até que a amiga de Renata, que tem contatos em lugares importantes, volta de uma viagem à Índia. Ela foi para lá em busca de iluminação. E uma das principais condições que seu guru estabeleceu para ela foi uma ruptura completa com a realidade habitual e a rejeição absoluta de todos os tipos de conexão com o passado. Então, tive que recorrer a Walter como meu amigo mais próximo. Foi muito embaraçoso. Se não fosse por ele, não sei se estaria vivo agora ou não. Estou muito feliz por meu genro ter concordado em resolver nosso problema com a moradia e nos fornecer tudo o que precisávamos. Carmen também lhe agradece muito. De fato, um enorme. Ela entrou em nossa situação, permitiu que ficássemos aqui. Ninguém pensará em nos procurar aqui. Assim, podemos viver em segurança. Mas ainda é um pouco arriscado ir à cidade. Por isso, tenho que colocar Walter no lugar. Sei que Renata e eu somos um peso no orçamento de sua família, mas prometo que, assim que a situação melhorar, eu o reembolsarei por todas as despesas e inconveniências. Walter acenou com as mãos, mostrando que não esperava nenhuma compensação. Andreia perguntou ao pai que, escondendo seu constrangimento, estava dobrando e redobrando uma embalagem de doce. Pai, a polícia não poderia ser chamada? Se esses bandidos danificaram seu carro, principalmente o de outra pessoa, e tentaram intimidá-lo, eles devem ser responsabilizados. Deve haver algum tipo de justiça para eles. Acho que você deve definitivamente registrar um boletim de ocorrência. É claro que não será possível investigar em uma perseguição, mas temos que combater essa ilegalidade de alguma forma. O que você está dizendo, Andreia? Você ainda é muito ingênua? Renata disse que o departamento de polícia local é comprado e comprado. Se você for até eles, pode perder sua saúde ou até mesmo sua vida sem julgamento. Mas há órgãos de supervisão sobre a polícia.
o escritório do promotor ou algo como o Departamento de Segurança Interna. Também é melhor não ir até eles. É como entrar na água sem conhecer o caminho. De qualquer forma, para um resultado normal, você precisa ter uma linha direta com alguém da equipe, e assim o caso não ficará parado. Quando o amigo de Renata voltar, poderemos tentar mover as coisas a nosso favor. Até lá, temos que ficar quietos. Então, o negócio é o seguinte, Andréia. Na minha velhice, eu me vi em uma confusão que não desejaria a ninguém. Graças a você, seu marido e a mãe dele foram gentis comigo e com a Renata. Caso contrário, eu provavelmente estaria apodrecendo em algum lugar, enterrada como um cachorro. De repente, Andréia sentiu pena de seu pai. Ele realmente parecia um homem comum e cansado, não um homem feliz e apaixonado. De alguma forma, o ressentimento por sua mãe havia ficado em segundo plano. Eu não queria ser sarcástico e dizer nada sobre o bumerangue. Afinal de contas, o homem com a preocupação nos olhos ainda era o pai dela. O mesmo que a ensinou a andar de bicicleta, apoiou-a em situações difíceis e explicou tópicos obscuros de matemática e física. Foi ele quem aprovou a decisão da filha de se casar com Walter quando ela mal tinha idade para isso. Naquela época, a mãe sempre dizia que não havia necessidade de pressa. E seu pai a lembrava de que eles também haviam se casado quase uma semana depois da festa de formatura da escola. Walter, sentindo que o humor de sua esposa estava melhorando, decidiu que não valia a pena testar mais o destino e pediu ao sogro: Osvaldo, acho que Andréia e eu deveríamos ir para casa. Ah, você nem tocou em nada. Vamos pelo menos tomar um chá e comer um sanduíche. O homem ficou envergonhado, percebendo que estava tentando tratar a filha e o genro às suas próprias custas, e acrescentou: Você se lembra, Andréia, como sua avó costumava dizer? Com sua própria banha, dê para o seu rosto. A mulher sorriu sinceramente pela primeira vez durante esse dia difícil. Eu sempre perguntava a ela antes: o que é essa expressão? Minha avó sempre me explicava, como se fosse a primeira vez que ela me ouvia perguntar. Era como uma cerimônia. Pai, me desculpe, mas não estou com vontade de comer. Há muitas notícias hoje e amanhã é dia de trabalho. Preciso ter uma boa noite de sono antes disso. E antes disso, tenho que ter uma conversa séria com Walter sobre os segredos em minha vida familiar. A julgar pelo tom de Andréia, no entanto, a principal tempestade emocional já havia passado. Walter percebeu que ainda tinha que se explicar para sua esposa e abaixou a cabeça, culpado. Osvaldo começou a agradecer novamente ao genro, não se esquecendo de falar bem dele. Obrigado por tudo. Vá descansar um pouco. Só que, filha, não se ofenda com seu marido e não o repreenda. Ele é uma mina de ouro. Se alguém tem culpa, sou eu. Andréia saiu de sua cadeira favorita e ficou paralisada, sem saber como se comportar. Abraçar e beijar seu pai na despedida, como era costume há muitos anos, ou apenas dizer adeus. Cada uma dessas opções lhe parecia inadequada. A situação foi resolvida por Renata, que entrou na casa com recipientes plásticos cheios de frutas maduras. Colhi a Carmen e, pelo que sei, ela deve estar voltando do sanatório em breve. A essa altura, Osvaldo e eu já teremos pensado em um lugar para onde nos mudar, de modo a não constranger a verdadeira patroa. Ao ver a jovem amante de seu pai, a raiva de Andréia se acendeu novamente. Que ousadia sua se desfazer da propriedade de outras pessoas. Que garota insolente e atrevida, embora fosse compreensível. Você roubou um homem casado da família dele, e aqui está você colhendo e dando as frutas de outras pessoas. É claro que você não está se machucando, é claro. Walter colocou o braço em volta da cintura da esposa e a puxou gentilmente, mas com insistência, em direção à saída, para não deixar que as mulheres discutissem. Andréia obedeceu ao marido porque, de repente, percebeu que estava terrivelmente cansada tanto de segui-lo quanto da notícia que a atingira. Osvaldo foi acompanhar a filha e o genro até o carro.
Ele fez um gesto para que Renata ficasse na cabine para não provocar outro surto de ódio. No caminho para casa, Andreia tentou não expressar sua irritação com a situação que havia se desenvolvido em sua vida. É claro que ela estava feliz por Walter ser fiel a ela e, mentalmente, elogiou a si mesma por não ter compartilhado com sua mãe suas suspeitas de infidelidade. Como reagir ao retorno parcial de seu pai, entretanto, não estava muito claro. Temendo que isso distraísse o marido de dirigir, Andreia considerou silenciosamente as opções para o desenvolvimento dos eventos. Além disso, a mulher não gostava muito da namorada do pai. Tudo era uma espécie de insinceridade benigna. Ela trouxe bagas, colhidas como se as tivesse colhido em sua própria dacha, generosa ao jogar fora os bens de outras pessoas. Em casa, Walter se esforçava para impedir todos os desejos de sua esposa, para que apenas o humor dela fosse bom. Depois do jantar, ele finalmente decidiu se desculpar. Desculpe-me por não ter lhe contado sobre o Osvaldo imediatamente. Fiquei com medo de que você ficasse com raiva. Você tinha razão em ficar. O que meu pai fez foi provavelmente o verdadeiro fim da minha infância para mim. Sabe, por muito tempo pensei que não falaria com ele nem mesmo se ele implorasse para me ver. Eu o encontrei e fiquei com pena dele. Receio que essa Renata não esteja com a mais pura das intenções, vivendo com meu pai em uma casa parcialmente confortável. Walter estava tentando justificar o novo namoro de seu sogro. Andreia, você mesma percebe que está julgando com preconceito e não de forma totalmente honesta. Pareceu-me que Renata tem uma grande afeição por Osvaldo. Ela cozinha e mantém a casa arrumada. Na verdade, minha querida, acho que você está implicando com ela. Ela teve um passado muito difícil, mas não é amarga. Ela tinha uma avó idosa, uma irmã mais nova e um irmão em suas mãos aos 18 anos de idade. Ao mesmo tempo, Renata conseguiu se educar. É verdade, um ensino médio especializado, mas em uma profissão muito procurada. Não estou nem um pouco interessado na biografia dessa garota. Walter, você também caiu sob a influência dela? Vocês homens são tão previsíveis. Uma mulher está lhe dizendo coisas sem sentido e você está pronto para defendê-la e destruir famílias por causa dela. Andreia, você não viu a ternura com que ela cuida do Osvaldo. É impossível retratar isso. E como ela o defendeu durante o ataque? Walter, mas você não viu isso. Andreia objetou com razão. O medo é um grande medo, e é bem possível que o incidente real tenha sido bem diferente. A mulher estava com raiva e não queria continuar com o assunto do relacionamento entre seu pai e a namorada dele. Então ela resumiu tudo. Ok, provavelmente não é da minha conta. Vou lhe dizer uma coisa. Provavelmente seria sensato que meu pai e sua namorada alugassem um chalé na mesma área. Acho que havia algumas opções na próxima linha. Walter apoiou a ideia de sua esposa. É claro que você tem razão. Minha mãe está acostumada a ficar sozinha em todos os lugares, tanto no apartamento da cidade quanto na casa de campo. Ela não gostará se, ao mesmo tempo em que ela estiver sozinha, outra pessoa estiver em seu território. Agora há um anúncio na sala de bate-papo da Dacha de que alugaremos uma Dacha pelo menos até o fim da temporada. De qualquer forma, eu estarei dirigindo minha mãe. Dessa forma, também poderei visitar Osvaldo. E então, como seu pai disse, um amigo poderoso do vizinho voltará e talvez toda a situação seja resolvida pacificamente. Na verdade, você e eu temos contas bancárias e poderíamos sacar o dinheiro e ajudar o Osvaldo. Você está louco? Papai traiu a mim e a mamãe. Você nunca passou por 1/100º da dor que nós passamos. E agora eu tenho que dar a ele minhas economias e as suas, e perder os juros. Pão e manteiga, não dinheiro. Tudo bem, querida, se acalme. Já entendi. Não vamos mexer nas contas. A Andreia tinha medo de dizer que sabia onde estava o pai. E Carmen também guardava o segredo de Osvaldo.
Não foi possível alugar um chalé confortável, mas Walter recebeu a oferta de alugar um terreno coberto de vegetação quase na borda do maciço, quase sem custo de água e eletricidade. A localização não era muito favorável para as pessoas que iam a Dacha para a colheita, mas para os fugitivos forçados era difícil pensar em uma opção melhor. Osvaldo e Renata empacotaram seus poucos pertences e se mudaram para o novo local. Walter continuou a lhes fornecer tudo o que precisavam, e isso logo se tornou muito incômodo para Andréia. Em primeiro lugar, o dinheiro era retirado do orçamento familiar, mas podia ser aceito e, de alguma forma, otimizado. E, em segundo lugar, e isso é o mais importante, era repugnante para uma mulher defender o pai e a amante dele. Andréia sentia que, ao fazer isso, estava traindo a própria mãe. Estava ficando cada vez mais difícil manter o segredo, especialmente porque, no início de agosto, sua sogra estava planejando comemorar seu aniversário na casa de campo. Por causa disso, Andréia estava cada vez mais preocupada, pois a probabilidade de um encontro acidental dos pais divorciados aumentava, e isso não deveria ser permitido. Uma semana antes do feriado, ela pediu a Walter que a levasse à casa de campo para ter uma conversa séria com seu pai. Ela queria explicar com firmeza que no fim de semana seguinte, ele e Renata, a perna de ouro, deveriam ficar na casa de campo praticamente sem serem vistos. Deixando o marido e a sogra em sua propriedade, Andréia se dirigiu à linha de Dachas perto da floresta. Acontece que muitos dos proprietários desses 6 acres já os haviam abandonado há muito tempo, e era quase impossível dirigir pela rua por causa dos arbustos de espinheiro e dos lilazes que sentiam a liberdade. Mas a vegetação exuberante dava sombra, o que era muito útil no calor de agosto. Andréia caminhou lentamente, ensaiando o que e como iria dizer. Quase no portão do lote desejado, a mulher ouviu a voz odiosa de Renata. Andréia queria entrar e interromper a conversa de outra pessoa, mas então um 8º sentido a fez parar. As palavras da amante de seu pai eram muito inesperadas. Não, Samuel, eu lhe disse que não estava dando certo até agora. Aquela Andréia é uma malvada, está estragando todo o plano. Se não fosse por ela, eu já teria tirado tudo daquelas ovelhas. Mas agora tenho que morar no chalé, ir ao banheiro, lavar-me do lado de fora quando a água do tanque esquenta. O pior de tudo é que tenho de olhar fielmente nos olhos daquele velho idiota. Pelo menos, por causa desse calor, ele perde toda a atração por mim e eu não preciso ir para a cama com ele. Bem, não é nem mesmo uma cama, é uma zombaria. Oh, querido Samuel, você provavelmente não me reconhecerá depois desses poucos meses. Não fui ao salão, não fui à academia, não fui ao cabeleireiro. Sou um completo idiota. Mas isso serve para esse idiota. Se eu conseguir fazer com que ele venda sua parte do apartamento aqui, conseguiremos o lugar. Os preços dos imóveis aqui são quase metropolitanos. Temos dinheiro suficiente para sair daqui e viver normalmente, em algum lugar à beira-mar. O tom de Renata mudou de irritado para carinhoso. Andréia quase ficou encantada com a forma artística com que a mulher cínica manipulava sua interlocutora. Entretanto, esse prazer teria sido muito maior se Renata fosse uma atriz. Agora não estava claro quando a moça estava mentindo. Andréia quase não se surpreendeu com o que ouviu. Ela já suspeitava de algo assim. Felizmente, ela havia conseguido gravar o discurso de Renata. Pena que a qualidade do seu celular não era muito boa. Mas, se ela quisesse, conseguiria ouvir. No final da conversa, o discurso da amante de seu pai era um conjunto de exclamações. Ela disse o quanto sentia falta dele. Andréia imaginou como Renata reagiria se soubesse que havia sujeira contra ela. Segurando o primeiro impulso, a mulher esperou até que a senhora de seu pai terminasse de falar. Só então ela entrou no postigo. Para Andréia, era óbvio que ela estava sacando dinheiro, mas como era difícil provar isso, ela decidiu deixar tudo como estava.
Portanto, era necessário provocar a gananciosa Renata e mostrar ao pai a verdadeira natureza da mulher, por causa da qual ele destruiu uma família feliz. Decidindo que não ouviria nada de novo, Andreia abriu o postigo e ficou impressionada com a metamorfose. Renata deu um chilique, aparentemente temendo que a mulher malévola tivesse ouvido a conversa e a contasse para seu pai. Olá, Andreia. Entre, por favor. Fiz uma sopa. Deliciosa, eu acho. Deixe-me dar algo para você comer e depois o papai virá. Ele foi para a fonte, pensando que ninguém o encontraria lá. Andreia não queria dizer tudo o que queria dizer, então perguntou: há quanto tempo o papai está fora? Ele voltará logo. Bem, então vou andar um pouco porque não há muito interesse em ficar aqui com você. Quando encontrou seu pai no caminho da floresta, Andreia perguntou: ouça-me e tente acreditar em mim. Renata só está usando você para conseguir dinheiro. O ataque a você e a ela foi encenado e aqui, nas casas de veraneio, ela e você estão se escondendo de um perigo imaginário. Mas ouça a fita que eu fiz. Osvaldo ouviu o discurso arriscado de Renata e seu rosto mudou. Andreia sentiu pena dele, mas não parou a fita. É melhor engolir o remédio amargo de uma vez. Sim, filha, a tecnologia moderna já percorreu um longo caminho. Admita, você conseguiu inventar a voz da Renata para me fazer brigar com ela. Andreia estava desanimada. Ela percebeu que os sentimentos de seu pai pelo mentiroso, descarado e sem escrúpulos eram profundos. Qualquer tentativa de contar ou até mesmo fornecer provas visuais de que a amante pretendia se tornar dona de uma propriedade de luxo às custas dos outros seria recebida com ressentimento e até mesmo com escândalos. Eu tinha que convencer meu pai de alguma forma para abrir seus olhos. Pai, eu lhe peço, não tenha pressa em conseguir dinheiro para ela. Ela vai pensar em outra coisa para roubar de você. Então, vou lhe fazer um teste. Direi a ela que estamos conseguindo o dinheiro para pagar nossas dívidas. E você e Walter vão observá-la para ver como ela age. Seria bom ter mais alguns caras durões para nos ajudar. Acho que dá para administrar, pai, respondeu Andreia. Vamos voltar para nossa casa e ver os detalhes. Sem olhar para dentro de sua casa, Osvaldo se dirigiu à casa de seu genro, acompanhado de sua filha. Eles decidiram atrair os subordinados de Renata para fora. À noite, a patroa percebeu novamente que Osvaldo estava frio com ela, mas não deu muita importância ao fato, especialmente porque ela estava completamente satisfeita com essa alienação. Somente quando o homem a informou que seu genro havia concordado em lhe dar dinheiro, mas somente em espécie, Renata quase pulou de alegria. Meu querido, meu raio de sol, agora podemos voltar ao nosso modo de vida habitual. Isso não é um milagre? Walter sorriu. Até agora, tudo estava indo exatamente como eles haviam planejado. Graças a um amigo, ele havia conseguido convidar ex-combatentes das forças especiais para participar da prisão dos bandidos. Quando os cúmplices de Renata chegaram a Dasha, com dificuldade espremeram o carro ao longo da linha abandonada. Osvaldo estava sentado na varanda. Eles pegaram o rolo com o dinheiro, apontando suas armas para eles. Naquele momento, foram cercados pelos rapazes fortes. Eles trataram Renata com muita delicadeza, e Osvaldo, quase chegando perto deles, anunciou: Você é burra, Renata. Apesar de ter um nome sábio, você queria se divorciar de mim novamente, mas eu não percebi que você fala muito e onde não precisa. Por sorte, a Andreia ouviu a conversa de vocês. Portanto, se não quiser ir parar na cadeia por fraude e arrastar esses idiotas com você, vai me pagar o que me roubou com a ajuda de seus amigos. Renata não teve escolha a não ser escrever um recibo. Envergonhado, Osvaldo pediu a Walter que lhe desse uma carona até a cidade e correu para sua esposa, comprando um lindo buquê de flores no caminho. Paula, me desculpe, é como se eu tivesse enlouquecido. Ainda bem que nossa filha conseguiu trazer esse vigarista à tona. Vamos tentar recomeçar nosso relacionamento.
Paula sorriu para o ex-marido e ele pensou que já havia encontrado a chave do coração dela. Mas a mulher anunciou de repente: "Na verdade, eu já comecei uma nova história de amor e você não se encaixa nela. Então, se quiser, podemos vender meu humilde apartamento e dividir o dinheiro. Mas lembre-se de que isso não é exatamente justo. Afinal de contas, no divórcio, você levou quase tudo o que trouxe, e eu não lutei por nada. Se era importante para você, você ficou com elas, e agora, de repente, você se dá conta de que as deixou mais baratas." Andreia se opunha muito a que seu pai voltasse para sua mãe. Assim, Osvaldo ficou com um banco quebrado, embora tivesse o dinheiro que Renata havia devolvido.